A paz do Senhor Jesus, meus irmãos do canal Raí de Jessé. Hoje temos mais um vídeo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário abaixo e que Deus abençoe. Hoje a palavra, louvado seja Deus, que nós vamos gravar, está em Romanos, capítulo 6, e o versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O tema dessa mensagem é o dom gratuito de Deus. Jesus Cristo é o dom gratuito de Deus para a salvação da humanidade, oferecendo a todos os homens a vida eterna como presente. O Espírito Santo é o dom gracioso de Deus, que foi enviado como a garantia da vida eterna, prometida a todos os salvos. O dom de Deus é a própria vida eterna, concedida a todos nós, gratuitamente. Vejamos, falando sobre esse assunto, como está escrito em João capítulo 4, versículo de número 10, Jesus disse à mulher samaritana: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria a água viva. A expressão é a seguinte: se a mulher samaritana conhecesse que Jesus Cristo é o dom oferecido por Deus para a salvação da humanidade, ela imediatamente lhe pediria a salvação de sua alma, e ele prontamente lhe daria a vida eterna, simbolizada aqui como a água da vida. Jesus Cristo é o presente de Deus para a humanidade, porque em Romanos 6:23 a Bíblia afirma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo é o dom de Deus para a salvação do homem, porque em Romanos 5:15 Paulo escreve que se pela ofensa de um morrerá muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Em Romanos capítulo 5:17, a palavra de Deus afirma que se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dom gracioso de Deus para a salvação da humanidade, pois o apóstolo Paulo afirma que porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, Jesus Cristo é o maior presente de Deus para a humanidade. Quando Deus nos amou de uma maneira inexplicável, sua inexplicável paixão pelos perdidos o levou a enviar Cristo, o seu único Filho, para morrer por todos os homens, sendo nós ainda pecadores.
como está escrito em João 3,16 e Romanos 5:8. Romanos 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos, louvado seja Deus, que Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus veio para salvar aqueles que se havia perdido, aqueles que ninguém dava nada, as piores pessoas. Louvado seja Deus. Quando ela aceita Jesus como Salvador, ela também recebe de Deus esse dom gratuito. Louvado seja Deus, que é a salvação dada por Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Zaqueu era um homem, louvado seja Deus, cobrador de impostos, e ali para muitos Zaqueu estava perdido. Mas Jesus, ele chamou Zaqueu de filho de Abraão. Então Deus, louvado seja Deus, ele não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está por fora. Deus é diferente, ele vê o que está por dentro. Deus, ele é onisciente. Ele conhece tanto por dentro como por fora. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que vai estar assim ouvindo este áudio, este vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Não se sinta incapaz, não se sinta também incapacitado. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E muitas das vezes, louvado seja Deus, o nosso adversário, ele quer, aleluia, que nós se sinta até mesmo rejeitado por Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do pecado, da justiça e também do juízo. E a palavra do Senhor também nos diz em Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecador, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados, a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agora, aleluia, não pode agora agradar a Deus. Louvado seja Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se quer que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado,
mas o Espírito vive por causa da justiça. Louvado seja Deus. E Deus, Ele nos deu vida em Cristo Jesus, porque nós estávamos mortos em nossos pecados. Aleluia. Mas quando Jesus ressuscitou na cruz, nós ressuscitamos juntamente com Ele. A palavra do Senhor nos diz que após a morte segue-se o juízo. Uma vez que Jesus morreu, uma vez que nós também aceitamos Jesus, nós também ressuscitamos. Aleluia. Mas se a gente não aceitamos Jesus, ainda continuamos mortos em nossos pecados. E a palavra do Senhor nos diz, aos Hebreus 9, 27, que após a morte segue-se o juízo. Então, enquanto há vida, ainda há esperança. E eu creio que Deus está nos dando oportunidade para que nós venha salvar nossa alma. A palavra do Senhor diz assim: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, ainda hoje não endureça o teu coração. O que Deus quer é libertar. O que Deus quer é salvar. O que Deus quer, louvado seja o nome do Senhor, é que o homem reconheça que ele é pecador, que ele é barro, que ele veio do pó e para o pó ele volta. Mas Jesus, louvado seja Deus, Deus em Cristo Jesus, louvado seja Deus, Ele se fez carne, morreu por nós, para salvar nossa alma. Que o Senhor Jesus possa, no nome de Jesus, estar se abençoando a sua vida, a sua família, a sua vida espiritual. Medite bem nessa palavra. Eu quero orar por você nesse momento. Santíssimo Deus e Pai que está nos céus, meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa, meu Pai, que acabou de, aleluia, de ouvir essa mensagem, que o Senhor possa fazer uma grande obra, que o Senhor possa levantar essa pessoa com poder e grande autoridade, quebrando as cadeias, algemas, quebrando as maldições, transformando maldição em bênção e glorificando, exaltando o teu santo nome. Meu Deus, que essa pessoa possa ser visitada onde estiver, que ela seja tocada, que ela seja levantada, que ela seja também avivada, que ela seja também renovada, em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção e a vitória sobre a sua vida. Fica com Deus e Deus abençoe, em nome de Jesus.